Boa noite. A nossa apresentação vai ser sobre ensaios de ultrassom. A nossa equipe é formada por José Carlos, José Humberto, Marco Aurélio e eu. Ensaio de ultrassom. A principal finalidade do ensaio por ultrassom é a detecção de descontinuidades internas em materiais ferrosos e não ferrosos, metálicos e não metálicos, através da introdução de um feixe sônico com características compatíveis com a estrutura do material a ser ensaiado. Um exemplo ele mede níveis de estiramento e ruptura de uma superfície que não possa ser vista. Um pulso ultrassônico é gerado e transmitido através de um transdutor especial, encostado ou acoplado ao material. Os pulsos ultrassônicos refletidos por uma descontinuidade ou pela superfície oposta da peça são captados pelo transdutor, convertidos em sinais eletrônicos e mostrados na tela LCD ou em um tubo de raios catódicos do aparelho. Eu vou falar sobre a utilização do ultrassom. A utilização do ultrassom ele serve para medir a espessura e determinar a corrosão com extrema facilidade e precisão e um ensaio não destrutivo. Modernamente, o ultrassom é utilizado na manutenção industrial, na detecção preventiva de vazamento de líquidos ou gases, falhas operacionais em sistemas elétricos, efeitos corona, vibrações em mancais e rolamentos. Ou seja, o ultrassom ele é bastante utilizado em empresas como a Petrobras, que trabalha com tubulações, e algumas outras empresas do ramo de gasoduto e etc. Bom, o ensaio de ultrassom é uma onda de som ultrassônica, pulso ecoante e ela é enviada através do material. Essa onda será ininterrupta e então parcialmente devolvida de pontos com imperfeição interna ou da parte posterior da parede do material, respectivamente capturar e analisar o retorno do som junto à informação útil coletada para fornecer informações sobre a localização de imperfeição e a espessura da parede do material. Aqui, como vocês podem observar, temos a figura, que mostra o aparelho ultrassom fazendo toda a medição do tubo através de ondas ultrassônicas. Bom, vou estar falando um pouquinho sobre as aplicações do aparelho de ultrassom. Aqui temos alguns materiais onde é executado esse ensaio não destrutivo, que seriam as soldas, laminados, forjados, fundidos, ferrosos e não ferrosos, liga metálica, vidro, borracha e materiais compostos. Bom, aqui algumas das aplicações nas indústrias, algumas indústrias onde utiliza esse ensaio não destrutivo por ultrassom para estar fazendo as inspeções nas peças, que seriam as usinas siderúrgicas, indústrias automobilísticas, transporte marítimo, transporte ferroviário, transporte rodoviário e transporte aéreo. Aqui nós podemos ver, tem uma figura ilustrativa dos cálculos dos ângulos, como essa onda chega até os transdutores. Aqui nós temos uma fórmula básica, caso a onda ultrassônica seja refletida antes de atingir a descontinuidade, adotamos essa fórmula aqui, que seria a distância S, que é igual a S1 mais S2. Também como aplicação nos ensaios de materiais por ultrassom, a faixa de frequência geralmente ela é utilizada entre 0,5 a 25 MHz. Aqui nós temos três figuras ilustrando o funcionamento do aparelho, Aqui é um duto, as duas figuras aqui ilustram o ensaio sendo feito em dutos, e ali uma peça de usinagem. Bom, aqui também temos uma figura ilustrativa do aparelho ultrassom em si. Aqui nós podemos ver o gráfico que seria representado na tela, o transdutor, onde ele é recebida essa onda sonora transmitida, e assim que é feito o ensaio nas peças. Vou falar um pouco dos aparelhos
que é utilizado. São encontrados no mercado vários tipos e modelos de aparelhos de ultrassom. Com o desenvolvimento da eletrônica e informática, temos aparelhos capazes de fornecer excelentes resultados. Com a facilidade de memória para arquivar os dados de calibração e resultados obtidos no ensaio, podem ser acoplados a impressoras ou computadores, permitindo que os registros do ensaio sejam transferidos para os relatórios, com o maior número de informação, evitando falhas ou esquecimento do operador. Medindo a peça lá, você pode muito bem pegar e passar pelo computador as informações e após isso imprimir e poder ter as informações no papel junto. Continuando. Basicamente, os aparelhos de ultrassom apresentam os mesmos controles e ajustes, sendo diferenciados apenas no grau de modernização. Então, alguns com uma diferença são uma tecnologia mais avançada, outros mais convencionais, com recursos que agilizam o ensaio. Aqui, como vemos, umas figuras com os aparelhos convencionais que é utilizado na empresa, né? Eles são bem mais simples, básicos no caso. Aqui são aparelhos mais tecnológicos, sofisticados no caso, que é utilizado também com preço maior um pouquinho. Esses dois aparelhos aqui, dando dois exemplos, que eles medem, no caso, a solda. Aquele último lá, no caso, ele mede, é um aparelho bem diferente, ele mede a fluidez do refrigerante, no caso, é passado por aqui. Assim. Esses aparelhos aqui ele mede o torque do parafuso, é um aparelho diferente também. E esse último aqui na verdade é um aparelho ultrassônico como treina, no caso, mede a medição do aparelho, do método de comprimento. Conclusão do nosso trabalho seria que, através do ensaio de ultrassom, é possível detectar uma série de descontinuidades, que só seriam vistas ao microscópio. Aumenta o grau de confiabilidade do equipamento e se aproximando muito dos dados teóricos fornecidos em tabelas de fabricantes. Para medir a espessura da parede do tubo, utiliza-se um método conhecido como pulso-eco, que funciona pelo registro da diferença de tempo entre reflexões. O pulso de ultrassom é emitido pelo transdutor, que é a fonte de ultrassom na água, da mesma forma que um alto-falante no ar. Quando a onda acústica encontra a superfície de metal, uma parte é refletida de volta, como um eco, enquanto outra parte consegue penetrar o metal. O transdutor funciona também como um microfone, convertendo o sinal das reflexões em sinais elétricos. O tempo decorrido entre os ecos das duas superfícies é o que nos permite medir a espessura do metal. Caso o tubo apresente trechos de corrosão, a espessura da parede é reduzida e os ecos acusam o defeito.